Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre desinformação. Existe uma nova moda, uma nova tendência mundial, digamos assim, ou pelo menos local em se tratando de Brasil, mas isso é nítido que acontece em outros países ao redor do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde as pessoas estão preferindo, estão optando a acreditar em mentiras, a acreditar em embustes de influencers. Inclusive aqui no Brasil, na época do ex-presidente, existia lá um discurso de ódio oficializado, que existe até uma investigação do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Federal contra os articuladores de mentiras, de fake news propaladas contra a ciência, contra as vacinas, contra a saúde de modo geral, contra as pessoas, as instituições brasileiras, enfim, contra tudo de bom que se espera e que se tem no país, inclusive instituições públicas e privadas, e a favor de teorias da conspiração, a favor da mentira, a favor dos interesses nefastos e espúrios desse grupo de pessoas. Tinha um gabinete do ódio dentro de um palácio, inclusive, lá em Brasília, cujos protagonistas diretamente envolvidos na época eram os filhos e amigos do então presidente da República. Vejam só a gravidade da situação. E, obviamente, para que essas pessoas conseguissem uma legião de seguidores, eles tinham que desacreditar os órgãos de comunicação, os meios de comunicação institucionalizados e que realmente conferem a notícia, vão a fundo, checam 3, 4 vezes antes de torná-la pública. E não poderia ser diferente, não se pode efetivamente jogar uma mentira no ar quando ela está sendo desmentida pelos meios de comunicação, pela mídia legal e séria, honesta e tradicional do país. Então eles tinham que desacreditar essas instituições para depois incutir na mente dos desavisados, dos despreparados, as suas mentiras, os seus embustes, os seus preconceitos, as suas fake news. E chegou ao ponto de que até hoje se ouve muito pessoas, eu não assisto mais noticiário, eu deixei de assistir noticiário, porque só traz coisa ruim. Mas daí ele continua assistindo às mentiras propaladas e pior, continua acreditando em mentiras contadas por gente criminosa, gente sem escrúpulo. Até porque com o advento da internet, das redes sociais, qualquer pessoa, sem qualquer tipo de conhecimento, aliás, vou deixar registrado que é nítido que muitos desses influencers, digamos assim, inclusive aqueles com motivação ideológica, são pessoas de pouca ou nenhuma formação cultural, formação acadêmica, só pelo jeito da pessoa falar, pronunciam várias coisas de forma errada, enfim, sem qualquer tipo de preconceito, evidentemente, nada contra isso, mas vê-se que se trata de pessoas sem conhecimento, sem formação acadêmica, sem sequer o ensino fundamental, em muitos casos, e pior do que tudo isso, sem caráter, sem escrúpulo, e que acreditam cegamente em absurdos e saem arrotando coisas que não sabem, saem, como
como se diz, defecando regras, com perdão da palavra, falando asneiras, falando coisas sem fundamento, mentiras, invariavelmente em 100% dos casos, induzindo pessoas, inclusive com formação superior, a dar mais atenção a esses desinformados, despreparados, inescrupulosos e muitas vezes até criminosos, principalmente quando falam contra a ciência, contra a vacina, contra as instituições sérias que, felizmente, nós temos no país, diferentemente de outros países, igual a Venezuela, a China, a Rússia e outros, a Bielorrússia e assim por diante, e alguns países árabes. Então, isso é muito triste. E essas pessoas induzidas ao erro, digamos assim, ao deixar de assistir o noticiário, de se informar efetivamente sobre o que está acontecendo de fato e começar a assimilar teorias da conspiração e mentiras e fake news, elas pensam que estão fazendo bem para si próprias, só que não, lê do engano. Elas estão se expondo cada vez mais a serem iludidas, a serem enganadas, a serem ludibriadas por vigaristas de todos os níveis e de toda espécie. Isso é muito danoso, isso é muito triste, não faz bem para ninguém, não faz bem para essas pessoas, nem para os seus familiares, que de alguma forma são induzidos a se comportar da mesma forma, e não faz bem para a sociedade. Que tudo que as pessoas do mal, que se auto-intitulam do bem, querem é desestruturar a percepção, digamos assim, dos indivíduos, das pessoas, dos grupos, das famílias, para que eles possam ter mais condições de manipular a opinião pública, ter mais condições de, ao conseguir poder mediante a manipulação dos interesses e da opinião pública. Então, eu sugiro que essas pessoas, ou melhor dizendo, o ideal seria que essas pessoas revissem seus conceitos e preconceitos e voltassem a assistir jornal, voltassem a acreditar na mídia falada, escrita e impressa e televisiva e deixassem e bloqueassem, aí deixassem, que anulassem os seus pseudos ídolos, que são pessoas nefastas, são pessoas doentes, são pessoas que não vieram para agregar valor ao mundo, ao seu país, à sua cidade, ao seu estado, ao seu município. Elas vieram para desagregar e se alimentar do caos. Simples assim. É isso o que gente sem escrúpulo pretende, sempre pretendeu ao longo da história da humanidade, não importa que tipo de recurso que essas pessoas usassem no passado e que usam hoje. Hoje se usa a internet e as redes sociais. Mas isso é perigoso, isso é assustador e não pode perdurar para sempre. E só para concluir esse raciocínio, se a pessoa voltar a prestar atenção nos noticiários das emissoras sérias, seja rádio, televisão, o que for, ou ainda que seja uma rádio comunitária, elas vão ver que as notícias se equilibram. É muito perceptível, é muito claro que entre as notícias ruins de acidente, morte, crime, sempre tem notícias boas, de bons exemplos de pessoas, de entidades assistenciais, do próprio governo, das prefeituras, do estado, do município, que dentro de suas possibilidades e limitações estão sempre buscando trazer algo de bom para a sociedade e para todos e cada um de nós. É tudo uma questão de percepção dentro de um espírito livre e protegido contra a difusão de mentiras e teorias do caos, tá bom? É isso.
Espero ter sido claro. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, gratidão, sucesso, um abraço e tchau. Até mais. Um abraço e um beijo.